eu vou condensar. Irmãos Wright ou Santos Dumont? E aí? Quem foi o primeiro? Quem inventou? De Então, verdade, né, a parada? Porque aí, eu vou falar minha visão leiga, que deve ser de muitas pessoas, até por causa do meu irmão e do meu tio, que eu escutava, às vezes, essas conversas na hora que a gente se reunia no Natal pra comer e vinha essas conversas. E eu me lembro que a gente fez uma viagem uma vez, aqui nos Estados Unidos, pela costa americana. E a gente passou por aquela, acho que é Devil Island, uma coisa assim, que é onde tem um monte lá, onde os irmãos Wright fizeram o primeiro voo, aí tem em uma... Kitty Hawk. É, Kitty Hawk, na tipo, Carolina do Norte. Virgínia. Não, acho que não sei se é Virgínia ou Carolina do Norte. Isso, é vizinho ali. É isso. Aí, perto da base Norfolk, da base de Norfolk, eu lembro disso. E a gente passou pelo museu e pro lugar onde eles fizeram esse primeiro voo com o formato da asa, né? Formato em gota. E lá, eu me lembro de visitar, e lá, assim, é bem explícito o que eles explicam. Esses caras inventaram o formato da asa que habilita você ter toda a aviação que vem depois. E até tem num canto uma foto do Santos Dumont e tal, como um dos aviadores da época ferrado que inventou o primeiro avião. Pioneiros. Pelo menos o que eles contam, né? Um dos pioneiros que inventou o primeiro avião que realmente conseguiu voar totalmente manuseado e tal, e pousar sozinho e não sei o quê. Né? Então, tipo, tá lá. Só que tem muito desse negócio. E aí, quem fez primeiro? Os americanos roubaram esse título do brasileiro? Qual é que é? Não, bem resumidamente, eu já falei bastante sobre isso, assim, e as pessoas sempre perguntam, porque elas querem ouvir de mim, porque eu sou brasileiro e eu amo o Santos Dumont, que o Santos Dumont foi o primeiro. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo menos a história diz, a história documentada diz que não foi isso que aconteceu. E por que o Santos Dumont, aliás, outra coisa, né? Ele só é considerado mesmo o pai da aviação no Brasil. Nem em Portugal é. Se você for para Portugal e perguntar quem é o primeiro cara que voou, eles vão dizer que foram os Wright Brothers. Mas na França tem uma consideração maior pelo Santos Dumont, até porque ele viveu lá também, né? Isso, aí eu vou chegar na questão da França. A França, o que acontecia? A França era o centro do mundo no início do século XX. Então lá, a gente está lá, 1901, 1902, a França era efervescência cultural de tudo, inclusive da aviação. E por isso o Santos Dumont foi para lá. O Santos Dumont sempre foi apaixonado, primeiro por planador, depois os balões. Ele que inventou a maneira de fazer um dirigível dar a volta na Torre Eiffel e ganhou prêmios por causa disso. E foi o primeiro a decolar com meios próprios ali na frente de todo mundo sendo filmado. Os Estados Unidos eram um fazendão no início do século. Não era a potência militar e econômica que se tornou depois da Segunda Guerra. E o povo era pobreta lá mesmo. E os Wright Brothers entraram nessa briga aí de querer ser um dos primeiros a voar com alguma coisa mais pesada que o ar com motor. E eles tinham uma bicicletaria. E o medo deles era que alguém descobrisse o que eles estavam fazendo. Então, ao contrário do Santos Dumont, que era visível para todo mundo, quando ele voou em 1906, os Wright Brothers em 1903 queriam esconder do mundo que eles estavam voando. E aí tem foto, tem 15 testemunhas, e aí entra assim um negócio assim, só tem 15, então não é válido, o Santos Dumont foi filmado, então... Mas a verdade é que o aerofólio, como você está falando, né, da forma de gota de uma hélice, por exemplo, foi os Wright Brothers que inventaram. Você pega a hélice do 14 bis, ela não é um impelidor como é a hélice dos Wright Brothers. E o 14 bis, a forma que ele foi construído é como se fosse uma pipa mesmo, são bambus e seda. E o outro avião, o Flyer 1, mesmo ele tendo voado, sei lá, 60 centímetros, o que quer que seja, ele já é uma asa com tirantes, sabe? Que isso depois viria a se tornar norma padrão, em avião, padrão. Então, eu acho que em matéria de pioneirismo, e eu não considero que os Wright Brothers também foram os primeiros, porque existia já gente tentando fazer outras coisas no mundo inteiro. Clemente AD, acho que é isso, AD, que é francês. E um foi aprendendo com o outro, sabe? O contraponto disso que eu acho é que o Santos Dumont foi mais importante para a aviação do que o fato dele não ter sido o primeiro. Porque quando ele partiu para o Demoselle,
que aí já é um avião de verdade, e eu não sei o que aconteceu entre o 14 bis e o Demoselle, não falta esse pedaço da história do Santos Dumont, mas o fato é que os Wright Brothers em 1908, 2 anos depois do Santos Dumont, foram para a Europa, mostraram a máquina deles e os franceses assumiram, porque até então achavam que eles eram charlatões, assumiram, falaram, não, esses caras não é só 2 anos que eles estão voando com isso. E aí falaram, não, a gente agora aceita que não foi o Santos Dumont primeiro. Inclusive na França hoje se aceita. E é isso, eu gostaria muito de falar que foi o Santos Dumont sozinho, mas não foi. Não foi, infelizmente não foi. Mas não tira em nada... E aí que eu estava falando, por que o Santos Dumont foi mais importante? Quando ele fez o Demoselle, ele colocou os planos, disponibilizou isso na Popular Science, como freeware, é um código aberto aqui, ó. Quer fazer avião? É assim que faz. E aí o mundo inteiro começou a construir Demoselle, aí começa a aprender, e as coisas vão evoluindo e a gente tem a aviação que é hoje. Visionário, cara, né, mano? Visionário, Santos Dumont, total. Gênio. Santos Dumont era gênio, cara. Foda. Também o relógio de pulso, né? Foi ele também. Ele pediu pro Cartier, né, que era amigo dele. Olha os amigos de Santos Dumont, Cartier, Princesa Isabel, que ela morava em Paris, né, depois do exílio, que ela foi exilada e foi para Paris lá depois da abolição. E, inclusive, ela deu numa das inúmeras quedas do Santos Dumont, ela foi lá e deu uma medalhinha de uma Nossa Senhora, assim, para ele, que ele usou até quando ele morreu. E sobreviveu a todos os outros acidentes. Ele disse que era por causa daquela medalhinha. Pode ser por qualquer motivo, mas esse daí era o válido. E aí o Cartier, ele foi lá e falou, pô, tá difícil de eu pilotar, porque, pô, ele ainda não tinha, assim, os controles do avião não estavam definidos ainda. E ele usava os 2 pés, né, as 2 pernas e os 2 ombros para manobrar o avião. E aí, se ele fosse botar a mão no bolso para puxar o relógio para ver o tempo que ele tinha de voo, qualquer coisa assim, o fato de botar a mão assim já mexia e o avião já ia sair da posição. E ele pediu para o Cartier fazer alguma coisa que pudesse resolver isso, e o Cartier fez o relógio para botar no pulso, e aí virou moda na Europa inteira, e aí hoje a gente usa relógio de pulso por causa de uma requisição. Esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora.